Boa noite, pessoal. Então, hoje no vídeo a gente vai falar sobre a vida. Então, a vida pode ser várias coisas e a gente vai discutir aspectos evolutivos sobre a questão de que se um cristal poderia estar vivo, por exemplo. Então, o que é vida? Para começar, a vida pode ser um provérbio baiano ou mineiro de autoria desconhecida. Então, vocês podem acompanhar aqui. Essa é uma coisa para começar, assim. Aqui já tem uma definição bem melhor do que é vida, né? O espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Concepção entende-se quando, por exemplo, o espermatozoide fecunda o óvulo. Fenômeno que anima a matéria. Outra definição de vida. Então, no último vídeo, que era o vídeo 5 sobre evolução, eu discuti muito a questão de como os conceitos, né, como as definições das palavras podem afetar muito o entendimento das coisas. Então, se você quer entender o que é seleção artificial, seleção natural, evolução, você tem que entender o que é uma espécie. Então, qual é o conceito de espécie? Existem vários conceitos de espécie, até aqui no curso eu não falei tanto sobre eles, mas um conceito de espécie é aqueles organismos, né, cujo material genético, ao ser trocado, originam descendentes férteis também. Então são organismos férteis que trocam material genético entre si. Por exemplo, se um coelho trocar material genético com um peixe, provavelmente não vai originar um descendente fértil. E aí a gente também pode falar sobre os híbridos nessa questão, né? Híbridos são justamente organismos próximos, mas que não são da mesma espécie, e que são cruzamentos entre diferentes espécies. E aí originam um outro indivíduo, como a mula, né? Que é uma cruza de burro com cavalo. E esse organismo ele não é fértil, ele pode viver e depois morrer, mas não vai passar os genes adiante. Então ali acaba a espécie. Então tem espécie que nasce, dura uma geração e já é extinta, que é o caso dos híbridos. Quando der uma pequena pausa aí é porque eu estou comendo uma tortinha holandesa aqui com guaranazinho. Beleza. Então vamos ver que no momento que você se confunde aí com as definições ou não conhece bem as definições, você já vai perder um pouco a noção do que você está falando e também não saberá discutir essas questões que a gente havia proposto como um tema de caso, uma revisão aí sobre evolução. Bom, vamos continuar então com outra definição de vida. A maioria dessas definições eu peguei da Wikipedia, certo? Pô, aí a pessoa vai pensar, pô, o cara pegou da Wikipedia, mas tem muita coisa na Wikipedia que foi escrita por autores renomados, né? E também pode ter sido escrita por um moleque de 9 anos de idade. Então você tem que olhar lá nas referências para você saber quem é que fez o artigo, né? Se for uma pessoa que é um grande pesquisador do que é vida, vale a pena você olhar o que ele escreveu lá na Wikipedia. É uma fonte bem popular e acessível, então acho que é válido. Já me perguntaram muitas vezes isso. É válido você ficar falando da Wikipedia? Depende. Então, quem que está vivo? A primeira definição aqui. O que tem que ter para o bichinho estar vivo? Ou a plantinha? Várias etapas distintas, né? Tem que se desenvolver. Criança, adolescente, adulto. Tem que crescer, né? Tem que se mover. E aí aqui a gente já, dependendo de alguns, a gente pode até excluir como não estando vivo, né? Porque nessa definição tem que ter todas essas coisas para estar vivo. Então se o bichinho não se movimenta de forma nenhuma, em todo o seu ciclo de vida, ele não estaria vivo. Tem que reproduzir. Capacidade de gerar entidades semelhantes.
tem que você cutucar o bichinho lá e ele se mexer, tá? Sentir. E tem que ter evolução, né? Então aí as bactérias a gente já começa a ficar um pouco na dúvida, né? Porque as bactérias, na maioria das vezes, elas têm reprodução assexual e elas não trocam material genético, elas fogem um pouco esse critério da reprodução sexual. Mas elas estão vivas, né? Só que aí, se a gente for incluir todas essas questões, a gente poderia, com essa definição aqui, tratar o fogo como uma entidade viva, que é uma coisa bastante bizarra para a gente pensar. Então vejam só, você passa o fogo pelo teste dessas definições e ele vai estar vivo. Ó. Passa por várias etapas diferentes sequenciais. O fogo ele nasce, cresce e se extingue. Cresce, né? Incêndio pode crescer, se movimenta, se reproduz, porque se você pegar lá um graveto e colocar o fogo em outro lugar, ele vai continuar. E até com o vento, né? Pode voar uma fagulha e cair em outro lugar e ele vai se reproduzir. Responde a estímulos, se você jogar água, o fogo apaga. E ele pode se manter, por exemplo, lá em Roraima, esses tempos deu um incêndio, que era um incêndio subterrâneo, durou vários anos, então várias gerações, né? Apagava aqui, e uma fagulha mais para lá, e ele ia às vezes muito embaixo da terra, e era difícil saber até onde estava esse incêndio. E aí, se adaptando ao meio, né? Por essa definição, o fogo estaria vivo. Então, quanto menor a definição de vida, mais fácil de acontecer de você incluir coisas que não estão vivas na definição. Por exemplo, se você falar assim, que nem a pergunta que eu coloquei, está vivo, tudo que cresce se reproduz. Aí o cristal ele faz isso, ele cresce e se reproduz. Se você quer tirar a dúvida se um cristal cresce e se reproduz, basta você pegar uma gota de água salgada, colocar no microscópio ou numa lente boa para ver o que acontece. A própria lente vai com a luz ali aquecendo e vai cristal, vai saindo a água, vai evaporando e vai ficando cristal de sal. E ele vai crescer e vai se reproduzir. Bom, se você colocar muitas definições, muitos pré-requisitos para o bichinho estar vivo, você vai cair num outro grande problema, que é tirar algum bicho que está vivo da situação, né? Você vai matar um bicho, né? Ele estava vivo, você vai dizer que ele não é, porque falta alguma coisa para ele estar vivo. Um exemplo bastante clássico é a questão que a gente estava falando aqui, ó. Precisa evoluir, né? Por exemplo, um híbrido, ele tecnicamente ele não evolui. Se ele não originar descendentes férteis, a mula, por exemplo, ela é um cruzamento do burro com o cavalo. E aí esse filhotinho seria já a nova espécie híbrida. Só que se ela não consegue trocar material genético e originar descendentes, ela para nessa situação, não consegue evoluir, e nessa definição ela não é um organismo vivo. Olha só que interessante. Vamos lá então, se você adicionar que é necessário para estar vivo ter hidratos de carbono, lipídios, as gordurinhas, né? Ácidos nucleicos. Tem que ter uma ou mais células. Tem que manter a temperatura. Tem que ter capacidade de especiar. Essa é uma definição que vai além da definição anterior, é uma definição de filósofos, né? Francisco Varela e Humberto Maturana, que consideram que ainda seria necessário que seja um sistema autopoético. Não é poético, tá? É que gera a si próprio, de base aquosa, limites lipoproteicos, metabolismo de carbono, replicação mediante ácidos nucleicos e regulação proteica. Aí pode ter muitas coisas vivas que não têm tudo isso e aí estariam mortos. Esse é o Tom Kinch. E aí a definição dele, ó. Um sistema organizado, naturalmente emergente,
de condições comuns em corpos planetários, constituindo, aqui faltou um U, uma população de replicadores, né, que são capazes de originar outros descendentes, passíveis de mutação, em redor dos quais evoluiu um organismo de metabolismo homeostático que protege os replicadores e os auxilia na sua reprodução. Então essa definição é claramente uma definição baseada no gene egoísta do Dawkins, né? Outra definição de vida: tudo que maximiza o seu leque de possibilidades futuras, ou seja, tudo que tome decisões que resultem no maior número de futuros possíveis, ou que mantenha o maior número de opções em aberto. Bastante vago, né? Aqui é a questão da mula, ó. Conceito genético, ó, de vida. Está vivo quem se copia ou se reproduz com pequenas modificações. Aí, certas formas de vírus, né? Talvez seriam considerados vivos, né? E até programas de computador aí poderiam ser considerados seres vivos, porque nessa definição eles se encaixam. E aí definições, ó. Mulas não se reproduzem e estão vivas, tá? Soldados, né, de um formigueiro, eles não se reproduzem. As formigas, na verdade, é difícil enquadrar elas nessas definições aqui. Então, dependendo do conceito, você pode incluir uma coisa que está morta, como um programa de computador, como uma coisa viva, e pode incluir uma coisa viva como estando não viva, né, morta, porque ela não segue essas regras genéticas. Aí é sobre fogo, né? Tem alguns que acham que o fogo não está vivo, pois liberta toda a energia oxidativa de seu combustível em uma reação explosiva, sob a forma de calor. Aí a gente pode pensar lá na origem da vida, né? Onde células com metabolismo, mas sem sistema reprodutivo, podem perfeitamente ter existido. A maioria, contudo, também não considerará essas entidades como seres vivos. Geralmente todas as 5 características devem estar presentes para que um ser seja considerado vivo. Aquelas características que eu mencionei anteriormente. Uma definição bastante atual de vida, ó, é um processo contínuo de reações químicas metabólicas ocorrendo em um ambiente evolutivamente estruturado, de forma a tornar propícias a ocorrência e manutenção de tais reações, ó, que fazem-se sempre sob controle direto ou indireto de um grupo de moléculas especiais. DNA. Boa definição. Aqui é um slide que eu peguei lá das palestras do Fowler. A vida necessita de propriedades emergentes, ó. Novos tipos de ordem, processos, consciência, crescimento e desenvolvimento, uso de energia, resposta, controle do ambiente interno, controle da temperatura, por exemplo. E aqui a gente vai entrar numa questão bastante polêmica sobre a origem da vida, certo? Então aqui já é mais uma certa... Embora tenha a pesquisa do Jack Szostak aqui, a gente pode viajar um pouquinho e falar sobre questões polêmicas e mais pessoais, assim. Então, uma das coisas que eu vou falar agora é opinião pessoal com base em estudos feitos, tá? Então, só para nós retomar, respondendo a pergunta, né, dependendo da definição, o cristal está vivo, que é aquela pergunta que originou toda essa questão aqui. Alguns filósofos consideram a vida, nessa questão de nascer, crescer, morrer, deixar filho, tudo isso como uma grande ilusão, tá? Pode parecer absurdo ao primeiro olhar, mas tem um filósofo bastante renomado, que é o Berkeley, que até tem uma universidade lá nos Estados Unidos, que é a Universidade de Califórnia em Berkeley, né? Que é em homenagem a esse filósofo. E aí tem uma piada célebre, né, sobre o Berkeley e o amigo dele, né? Que o Berkeley ele acreditava que era tudo uma grande ilusão, que a gente achava que estava vivo, mas na verdade tudo era uma espécie de sonho, que a gente não estaria vivo, tudo ilusão.
A gente estaria somente organizado. Aí, quando o Berkeley ia visitar um outro amigo filósofo, ele batia na porta, né? E o outro cara lá dentro falava, entra aí, né? Você acha que tudo é uma ilusão, você pode passar sem, sem eu abrir a porta, né? E aí o Berkeley ficava zangado, geralmente ia embora, né? Mas é mais profundo o que o Berkeley quis dizer, né? Eu vou tentar explicar aqui um pouco da linha de pensamento dele, com bastante dados aí da química, certo? Então quem não gosta de química agora acho que vai vazar da internet. Mas pensem nesse processo contínuo, tá? A base para entender o que eu vou falar é o processo contínuo. Aí eu já coloco uma pergunta de cara para vocês. Em que momento, sendo que a estrutura mais antiga que a gente conhece, que se cresce e se reproduz, é uma molécula química, como o RNA, em que momento surge a biologia? Tá? Em que momento a gente pode afirmar que só porque essa molécula é orgânica, ela cresce e se reproduz, e a partir de todo esse resto de moléculas que estavam por aí, que foram formando membranas e um monte de coisa a mais, e a partir de que momento é que surgiria a vida nisso, certo? Se você pegar um carvão, ele é carbono, e você olha para o carvão, toca fogo nele e faz um churrasco, e aí você pergunta, nossa, o carvão está vivo? A impressão que dá é que não. Se você olhar uma árvore, você vai dizer, nossa, tranquilamente, né? A árvore está viva. Está viva. Mas a questão é mais profunda, porque só porque é orgânico se implica que está vivo? Só porque depois que formou essas cadeias de DNA, elas criam outras cadeias semelhantes, elas se reproduzem, depois porque tem uma membrana de gordura, né? E depois todo o resto, né? Células, tecidos, toda essa base em cima disso. Em que momento que a gente pode dizer que surgiu a vida nessas condições, né? Bom, aí a gente, para tentar responder melhor essas questões, a gente tem que entrar num outro vídeo do YouTube aqui, ó, que vocês podem até baixar e tentar assistir. Ele está todo em inglês, eu não achei com legendas, mas dá para dar uma estudada também. Que é a pesquisa desse pesquisador que foi Nobel de Medicina em 2009, o Jack Szostak, certo? Que ele tem pesquisas nessa linha de raciocínio que eu estava falando nos parágrafos anteriores aí. Muito bem. Vamos falar também de desenho inteligente, então. A estrutura molecular mais simples que cresce e se reproduz, se clona, na verdade, é o RNA. Tá? Aí vem aquele argumento do relojoeiro, né, do jardineiro. Nossa, é impossível ter um jardim sem ter um criador, que é o jardineiro. É impossível ter um relógio sem ter um relojoeiro, que é o criador. É impossível ter um olho tão perfeito se alguém não tivesse criado esse olho. Só que a pessoa esquece, como eu já falei em outros slides aqui, que antes de ter todo esse relógio, esse criador, esse jardineiro, se passaram 4 bilhões de anos no nosso planeta em que existia, na maior parte do tempo, bactérias. Tá? E antes das bactérias, o que existia? Moléculas relativamente simples. Tá? Tem moléculas, acredito, que sejam maiores que o RNA em termos de tamanho. Sei lá, eu acho que a hemoglobina já é maior, se não estiver falando bobagem. Outras moléculas polímeros, né, que formam celulose, que formam essas estruturas orgânicas, e que não crescem e não se reproduzem. Tá? A hemoglobina não faz um clone dela mesma, ela é uma estrutura complicada. Aí vem uma questão muito complicada, por exemplo, a partir de que momento você imagina que uma molécula complicada surgiu ao acaso, né? Se a gente está falando que não há um criador, né, não há um desenho inteligente criando uma molécula de RNA, como ela teria surgido sem o criador? Para trabalhar com isso, a gente tem que pensar no trabalho do Jack, como eu falei, e em probabilidade. Tá? Vamos pensar numa gota d'água. O que tem dentro de uma gota d'água? Milhões de coisas a gente hoje sabe. Aí tu pensa o que tem no oceano. Milhões de gotas d'água.
E o que, que tem num planeta primitivo? Muitas probabilidades, tá? Então esse trabalho aqui, você tem que pensar também, tem uma base matemática, probabilística, estatística, para entender o que a gente vai querer falar aqui, tá? Se você jogar um monte de coisa para cima, células, ossos, tudo bonitinho, vivo e tal, joga tudo para cima e cai no chão, não vai, na maioria das vezes, em 1 trilhão de vezes, criar, quando cai no chão, um ser humano, tá? E essa é uma questão complicada, porque tem uma essência para criar um ser humano, é isso que algumas pessoas dizem, tá? Os criacionistas, no caso. E isso inviabilizaria você criar seres humanos a partir do nada, como alguns cientistas afirmam que seja possível, né? Simplesmente computação, organização, criar até mesmo dentro de um ambiente computacional, inteligência artificial, por exemplo. Mas vamos continuar viajando aqui então. Só que as pessoas esquecem que moléculas muito mais simples do que uma célula, um osso ou um tecido, dentro de um oceano muito grande de tempo, espaço e, portanto, de probabilidades, pode lá no começo realmente ter existido uma molécula mais simples que faz uma cópia dela mesma. E todo esse resto que veio depois, aí você vai ter que ler Dawkins, o gênio egoísta, para entender, são coisas que vieram para cobrir essa molécula, proteger essa molécula, manter a capacidade original dela de se reproduzir seguramente. Só que o que eu estou falando aqui, por enquanto, é papo. Só que o Jack Szostak, ele testou isso em laboratório. Então ele pegou lá uma sala pequena, colocou as moléculas originais que estariam lá no oceano flutuando nesse momento há 4 bilhões de anos atrás, onde teria se originado o RNA, e com uma quantidade grande de água, grande desses nutrientes, e com um bom tempo que ele deixou lá as coisas, e ele ofereceu a energia que precisava, que é os raios elétricos, ele provou, gente, foi provado isso, que é possível surgir moléculas que se replicam quimicamente por espontaneidade, sem ter uma pessoa criando, tá? Por puro acaso, ali sacudindo com os raios, surgir essas moléculas organizadas, tá? Então aqui deixou de ser papo, é a pesquisa do cara e ele ganhou o prêmio Nobel com essa pesquisa. Então o cara não está falando bobagem, como muitas pessoas pensam, tem algum fundamento que ele fez. Aí algumas pessoas vão falar, não, foi o Jack Szostak que criou a vida. Só que o que ele está afirmando é justamente isso, que ele poderia chegar alguém lá na sala dele, né, dar um tiro na cabeça dele e na hora que ele morre, o experimento continua lá, até faltar luz, continua, né, enquanto tiver luz elétrica, e até que a companhia elétrica não cortar a conta de luz do Jack Szostak, que foi assassinado, o experimento continua lá na sala e pode originar o RNA lá, ou uma molécula parecida com o RNA. Então esse cara, ele mudou aquela história de que surgir moléculas complicadas que se autorreplicam é improvável, né, na natureza, ao acaso, tá? Não é improvável, é possível. E aí eu coloco a seguinte questão mais profunda para vocês pensarem: se o carinha já aí de óculos, calça aí, cinto, camisetinha lá, conseguiu numa sala de laboratório em Harvard simular isso, por que não aconteceria isso num imenso oceano de espaço, de tempo, de moléculas num planeta primitivo? Por que não surgiriam essas moléculas espontaneamente? Se você chegar e me falar, é impossível você sacudir um monte de coisa e criar um ser humano, eu concordo. Agora, você sacudir um monte de coisa e originar uma coisa bem primitiva que só faz cópia dela mesma, aí eu discordo. Eu acho que é possível, tá? E aí agora um monte de gente vai colocar um monte de comentário e vai ser crucificado. Só que aí eu não vou entrar muito no YouTube também para ver o que o pessoal vai me malhar aqui, os criacionistas, tá? Beleza, não é eu que estou falando isso. Isso é o argumento do Jack Szostak, tá? Culpem ele. Estou só trazendo aqui como divulgador da ciência
que já existem pesquisas que são capazes de demonstrar que não é bem assim essa questão do desenho inteligente, tá? As coisas na natureza podem simplesmente ter se organizado. Tem dois caminhos na natureza. Lá no começo da vida você pode pensar em dois caminhos. Probabilidade. Ou as coisas se organizam ou as coisas continuam bagunçadas. Probabilisticamente é cara ou coroa, tá? Deu cara. 50% de chance. As coisas se organizaram, que é o que a gente chama de vida, tá? Espero que tenham entendido com todo esse papo aí onde eu quero chegar. Evidências disso é o DNA, tá? Tudo que a gente chama de vivo hoje tem o DNA, tá? Então, provavelmente começou com ele. Então, a vida começa com química. A gente não pode refutar essa hipótese. Muito bem. Aí, ó. Quando eu assisti esse vídeo dele, eu fiquei chocado. Eu era um dos que pensava diferente dele, tá? A vitamina B12, ó, ela é parecida um pouco com o RNA, tá? O ribossomo também, tá? Então, tem outras coisas bem primitivas aí, né? As proteínas prion, que causam a doença da vaca louca também, que seriam os tataravós aí, ou parentes muito próximos do RNA, e que emergiram em experimentos de laboratório na ausência do criador. O Jack ele não colocou as moléculas lá e ficou o tempo inteiro com os dedos lá, vou criar o RNA. Ele foi para casa dormir, depois voltou lá e estava lá o RNA. Tá? Aqui ele explica tudo como ele fez. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu já assisti o vídeo, estou só explicando as noções mais básicas. Tá? Aí ele explica que era cara ou coroa no começo, ou ia fazer reprodução ou não ia reproduzir. Tá? No momento que começou a reproduzir, fazer cópias, começa todo o processo evolutivo. Né? E aí tem aqueles períodos de noite e dia, descanso, né, e atividade, luz e sombra, que foi os primeiros organizadores de ciclos em bactérias. Ainda hoje, né, tem doenças que você pega, que quando você vai dormir as bactérias multiplicam, né? Aí depois quando você acorda você está com febre. Aí quando você chega na hora de dormir a febre desaparece. A malária é um pouco assim. Eu já peguei umas perebas dessas aí, que era bem isso, doença com bactéria, né? Malária não, a malária é outro agente, mas muitas doenças com bactéria tem esse padrão, né? Bom, aí as membranas também é uma coisa bastante, né, controversa, mas as membranas elas podem ter moléculas, às vezes atrai molécula, né? A gente tem cargas positivas e negativas na química. E muito por causa dessas cargas positivas e negativas na química é que as moléculas se formam, tá? O exemplo mais simples é a água, né? Uma molécula positiva, um átomo positivo, um átomo negativo, dois hidrogênios positivos, um oxigênio, um atrai o outro e forma a água. Então por que existe a água? Porque o oxigênio atrai hidrogênio. E dentro das condições de temperatura, pressão e gravidade do nosso planeta, se forma a água fácil. Tá? E essa é uma questão assim, por que se forma uma membrana ao redor de uma célula? Possivelmente por acaso, porque algumas partes lá das pontas do material que está dentro no centro da célula, no núcleo, tem uma carga predominante. E aí outras moléculas que estavam andando por aí se grudam e formam a membrana. Mais ou menos essa linha de raciocínio é que ele tenta explicar o surgimento das membranas. Tá? Então no começo era isso, ou você se organiza ou você fica bagunçado. A opção que muitos organismos tomaram era de se organizar. A outra opção era ou você se organiza e morre logo depois, ou você se organiza e faz uma cópia de você. De novo, com milhões e milhões e milhões, bilhões de probabilidades disso não acontecer, também existia lá uma ou duas probabilidades disso acontecer. E como as probabilidades aumentam muito num oceano muito grande de moléculas, aconteceu. Vamos fazer mais uma cópia de eu mesmo, né? E aí começou. No momento que começou a fazer cópias, o processo
tomou um rumo e bastou uma coisa dar certo para seguir, né? Que até hoje a gente tem o DNA aí. Bom, aqui ele explica tudo, né? Como é que ele fez. Ele sacudiu ácido oleico com água, em água, né? Deu origem ao RNA. Mas existem outras formas de surgir o RNA. Ó. Então isso mostra que existem outras probabilidades, né? Se você mostra várias formas de fazer a mesma coisa, significa que surgiu o RNA, ele é probabilisticamente maior do que se pensava, tá? Depois as membranas se juntaram a esse processo, né? Por que as membranas no começo não existiam? Porque era suicídio você ter uma membrana evitando que o outro organismo tivesse acesso ao seu código genético. Mas depois que alguns organismos começaram a invadir, como os vírus, a membrana passou de ser uma coisa ruim a uma coisa boa. Por isso que a membrana ela prevaleceu evolutivamente, né? Por isso que hoje em dia tem os eucariotos, que são os organismos que têm membrana, tá? Protegendo o material genético, entenderam? E os procariotos, que são as bactérias que não têm membrana protegendo o material genético no núcleo, eles deram certo por outros motivos, tá? Eles multiplicam muito, eles têm muitas gerações. Já aqueles que multiplicavam um pouco e têm menos gerações, e não é os vírus, tá? As amebas, os paramers, essas coisas, os protozoários, eles precisaram de uma membrana para proteger aí o material genético. Então uma das coisas mais antigas que evoluíram foi a membrana para proteger o núcleo, tá? Bom, então criar RNA a partir de ácido oleico em água e com raios elétricos é viável em tempo laboratorial. O que significa isso? Que é possível um aluno de graduação pegar uma semana lá, sacudir isso e criar RNA, tá? Aqui tem umas coisas controversas, né, que para alguns autores o DNA ele é mais simples que o RNA. O DNA é mais fácil de acumular, tá? E aí por isso que o DNA ele evoluiu também como uma forma mais aceita, né, hoje em dia. Tem outro pesquisador japonês chamado Fujikawa que ele postulou, né, que algumas argilas poderiam ter fornecido material para originar uma proteção para a replicação do RNA, certo? E aqui é um pouco irônico, né, que muitas pessoas falam que a vida veio da argila, né, e aqui o Fujikawa entra em consonância, né, ele entra em concordância com isso, né, que as membranas teriam vindo da argila. Esse vídeo é muito legal, esse vídeo do Jack Szostak no YouTube. Vocês tentem achar alguém que sabe inglês para traduzir para vocês, ou tentem aprender e assistir um dia, porque vale a pena, viu? Que ele mostra tudo, tá? Como que aconteceu, tudo, ó. Tá? Não estou tirando da cartola o que eu estou falando. Então, esse experimento é uma reedição, né, de uma coisa que foi muito falada, mas que não havia ainda sido provada, que é os famosos experimentos de Urey-Miller, né? É possível aparecer em moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera, utilizando compostos que poderiam estar nela presentes. Essas moléculas orgânicas são indispensáveis para o surgimento da vida. Condições pré-bióticas, resultam na criação de moléculas orgânicas simples. Tá? Os fosfolipídios formam espontaneamente duplas camadas, a estrutura básica da membrana celular. Tá? Então já é conhecido isso da bioquímica no nível mais atômico, né, ali. A formação de membranas com duas camadinhas de moléculas, né, de fosfolipídios, são as membranas mais finas que existem, que é a membrana celular. Elas, é aquela questão que eu falei, uma parte da molécula atrai a outra, isso cola e forma uma lâmina. Tá? E isso deu certo, porque isso acabou sendo sintetizado com o auxílio do RNA depois, né? Bom, isso aqui é fundamental, ó, esse asterisco aqui. Ó. A árvore da vida, se a gente correr a árvore da vida para trás, para o lado da raiz, onde está a criação, se a gente correr da foz do rio
que é as espécies que existem hoje, para a nascente do rio, que é as espécies que existiram há bilhões de anos. Todas as espécies têm um ancestral comum, certo? Se não for assim, Darwin está errado e toda evolução cai por terra. Aí algumas pessoas vão falar, nossa, mas as angiospermas e as monocotiledôneas ainda não foi provado isso. Por que não foi provado isso? Porque faltam os fósseis, tá? No momento. E o mundo também não correu esses 4 bilhões de anos num planejamento, vamos deixar fósseis para um cientista estudar e provar a evolução depois, tá? Por que falta muito material para a gente provar que essa ancestralidade comum ela existe e ela vai de volta até a origem da vida, e a gente poderia colocar todos os organismos como sendo oriundos de organismos pré-existentes? Por que isso não funciona muito bem? Primeiro motivo, falta os fósseis, por exemplo, algas unicelulares, falta fósseis de fungos, falta fósseis de várias coisas, porque é coisa molezinha e não formou fóssil. Mas uma segunda questão mais importante é uma questão genética. Lembram que eu falei na palestra anterior sobre transferência horizontal de genes? Ela bagunça a árvore da vida, tá? Então depois vocês estudem mais sobre essa coisa interessante, que é como o pessoal hoje faz os transgênicos, né? Que é colocar um gene de uma araucária numa árvore que é torta e aí a árvore fica reta na sua geração F1. Tudo isso bagunçou lá no começo a árvore da vida. Então a árvore da vida no começo ela tinha a transferência horizontal de genes, e aí cargas genéticas de uma espécie podiam entrar em outra, e essa espécie, a outra espécie seguia um rumo um pouco diferente. Bagunçou um pouco a nossa compreensão sobre isso. Salvo essas duas exceções, Darwin provavelmente está certo, mas não há ainda como provar até o fim isso devido ao que aconteceu com a falta de fósseis e a transferência horizontal de genes, certo? Mas ao que tudo indica, se a gente conseguisse corrigir esses dois defeitos, esses dois problemas, nos modelos matemáticos, a evolução seria provada matematicamente, tá? Se eu não estiver falando uma grande bobagem. Depois tem o Thomas Gold, né, que já descobriu vida no oceano profundo, né, mesmo em lugares onde não pega luz, tá? Então, essa é uma questão extremamente legal da gente conversar em biologia, né, que tem muita gente que fala que a vida se originou na superfície do planeta, e já o Gould ele discorda, ele acha que a vida se originou no fundo do oceano sem a presença de luz, e depois é que os organismos começaram a fazer a fotossíntese. Eu acho totalmente viável a teoria do Thomas, muito por causa dessa questão que foi recentemente descoberta agora no fundo do oceano, organismos que conseguem sobreviver a temperatura altíssima, acidez, temperatura, falta de oxigênio, um monte de coisa que é totalmente contra a vida, né? Os organismos conseguem lá no fundo, as bactérias, sobreviver a essas condições. Por que Thomas Gould provavelmente está certo e a vida se originou no centro do planeta, no fundo do oceano pelo menos, e não na superfície? Porque há 4 bilhões de anos atrás nós não tinha camada de ozônio, nós não tinha essa proteção que a gente tem hoje para proteger da radiação que vem do Sol, os raios gama, os organismos e as cargas genéticas mais primitivas, e a gente teria umas taxas de mutação e destruição desses organismos muito grandes. Então, por incrível que pareça, isso é uma coisa extremamente interessante e controversa. É mais provável, mais aceito hoje em dia por muitos cientistas, que a vida se originou dentro da Terra, tá? Lá no fundo do oceano, e depois ela saiu para fora e conseguiu sobreviver numa atmosfera mais estável, tá? Aí, meu filho, vem uma questão complicada, cara, que é o seguinte, né? Mas e os raios, e a luz do Sol, né? Aí tem uma questão mais complicada. Se a vida surgiu lá no fundo do oceano, aquela teoria muito antiga dos cosmozoários, ela volta a assombrar as pessoas, né? Então a vida pode ter se originado até mesmo em outro planeta, essa organização que a gente chama, e ela pode muito bem ter vindo dentro de um asteroide grande, ele pousou no fundo do nosso oceano, depois com alguma variação de temperatura rachou esse asteroide, e lá no meio liberou dentro de alguma bolha dentro do asteroide, esses organismos primitivos, eles começaram a habitar o nosso planeta e depois chegar na superfície.
Então, nossa, mas que coisa bizarra o cara acabou de falar, nada a ver, sem sentido nenhum. Pense no que eu estou falando, pessoal. Isso aumenta enormemente a probabilidade de originar a vida. Se ela veio de outro planeta ou de outros planetas, em mais de um evento, isso aumenta as chances daquilo que o Jack Szostak fez na pesquisa dele. Porque uma coisa é a vida se originar num planeta e dali colonizar só esse planeta. Outra coisa é uma probabilidade muito maior de originar vida se todos os planetas, ou grande parte dos planetas de alguma galáxia ou de alguns outros lugares, originarem essa vida e essa vida viajar. Tá? Então aumenta a chance dessa origem da vida espontânea, certo? Bom, vou fazer um pequeno intervalo aqui e a gente vai mostrar como era simples lá no começo, como que era muito simples, e essas coisas simples deram certo, por isso elas estão ainda hoje, e como essa teoria de que as coisas podem se originar, pelo menos as coisas que a gente chama de coisas vivas aqui no nosso planeta, podem ter se originado muito provavelmente, né, segundo alguns cientistas, sem uma varinha mágica aí, tá? Pessoal, só para explicar uma coisa, o que eu estou falando aqui é que é possível no nosso planeta a vida ter surgido sem um criador, tá? Agora não estou falando que todo o universo foi criado assim, nem nada, tá? Então a gente tem que ser honesto aqui quando coloca nossas teorias para falar esse tipo de coisa, porque aí alguém pode falar, nossa, mas o cara está falando que aqui na Terra não precisou de criador nem nada e tal, aí o cara está falando que o universo todo foi assim. Não. Eu vou ser bem honesto e falar agora o seguinte: isso que eu falei se aplica muito ao nosso planeta, talvez mais a alguns, mas não se aplica ao universo inteiro, que não haja um criador no universo inteiro. Quanto a essa questão, a minha resposta é não sei, tá? Ser bem honesto. Prefiro dar essa resposta do que ficar falando coisas aqui sem saber. Não sei. No nosso planeta pode ser que tenha surgido assim, no resto não sei. Pessoal, olha aí, ó. Quantas bactérias tem e a sua diversidade, só para um título de curiosidade aí. Quais são esses começos evolutivos e quais são essas bactérias que se originaram lá no centro do planeta, né, mais para dentro do planeta, que depois teriam migrado para a superfície, tá? São os que se foram agora recentemente colocados aqui, ó, né, como metano, não sei o que, metano, bacterium, téramos, alguma coisas, piro, todas elas se originam em fontes termais. Ó. Isso aqui é uma das coisas mais recentemente descobertas pela ciência no fundo do mar, que é o nosso grande desconhecido ainda dentro do nosso planeta. E essa partezinha da árvore é uma partezinha que a gente não conhecia até pouco tempo na árvore da vida, e agora a gente conhece. E que foi a árvore que surgiu lá naquelas torres, né, de vulcões dentro do oceano, que são chamadas de fontes hidrotermais, colunas, né, com ácido sulfúrico, com enxofre, vários compostos sulfurosos, e ali surgiram esses organismos, e se imagina que eles sejam extremamente antigos, e isso é uma das coisas que mudou a biologia nos últimos tempos, de se colocar essa pequena arvorezinha, né, como algo bastante antigo e que a vida poderia ter surgido nessa região. Quanto mais para a ponta aqui dessas árvores, mais a gente sabe o que aconteceu, porque está mais perto do presente. Agora, quanto mais antigos vão sendo esses ramos, perto da raiz, que é a origem da vida, maior a incerteza sobre as ligações aqui entre os ramos. Tá? Então aqui alguém pode pensar, nossa, mas ele está falando da árvore dos arqueias, e ela surgiu bem depois do que essa divisão que originou os eucariotos e as bactérias. A gente não sabe se exatamente essa árvore tem que ser posicionada aqui ou se ela viria junto ou até antes dessa. Ainda há controvérsias, tá? Mas que é antigo e que surgiu lá na falta de luz e dentro do oceano, em lugares quentes e com enxofre, é fato, certo? Aí estão elas, ó, seres bizarros. Ou se surgiram dentro de um asteroide, também fica a dúvida, tá? Perdão, surgiram em outro lugar distante e viajaram dentro de um asteroide. Olha como algumas são extremamente estranhas, tá? Alienígenas. Aqui a gente já vai partir, então... Então,
panspermia, né? A vida se originou num planeta e pode ter viajado dentro de rochas por aí. Volta a ser uma questão interessante. Quem quiser se aprofundar nessa questão aí, sobre vida, né? Leia esse livro aqui, tá? A História da Vida. E agora nós vamos depois fazer um outro vídeo, né, sobre as outras questões que ainda faltam na nossa revisão sobre evolução. Vamos responder essas questões no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Vou ficando por aí, por aqui. E vou deixar essa enorme interrogação sobre a vida para vocês refletirem. Não quero provar nada aqui, só quero levantar umas bolas para cima. Vocês matem no peito e decidam aí se quem que tá certo, tá?